Vitor Brito, olha só, meiose. Pessoal, faça uma visão então geral assim, ó. Divisão celular, né? Divisão celular. Olha, quando você pega uma divisão celular, a gente tem aqui duas historinhas importantes demais para você. A mitose e a meiose. Então, Vitor, o que acontece na mitose? Na mitose, a partir de uma célula, nós vamos formar duas células com o mesmo padrão. Mesmo padrão cromossômico. Não é isso? Mesmo padrão cromossômico. Então, mexe na carga ou mantém a carga? Mantém. Por que mantém? Porque a gente vai fazer separação única de cromátides irmãs. Beleza? Vamos fazer a separação de cromátides irmãs. E o que são cromátides irmãs? Bom, então vamos lembrar, né? Se eu tenho aqui, ó, um material genético assim, esse material genético é o par desse, vamos imaginar. Essa célula aqui, se tem par, ela é o quê? 2N. É par porque tem mesmo tamanho, mesma posição da bolinha, que é o centrômero. Antes de qualquer divisão, o que a gente verifica? A intérfase. Período G1, S e G2. Então, o material genético, ele vai o quê? Ó, duplicar. Mas continua sendo uma organização de que qualidade? 2N. Apenas fizemos uma duplicação. Gente, então nós vamos formar duas células. Vamos formar uma célula, vamos formar outra célula. O que nós vamos fazer? O que é esse amarelo? Aqui é amarelo. Amarelo é do amarelo. Cromátide irmã. Vamos separar. Bota uma para cá, bota uma para lá. O que nós vamos fazer com a cromátide irmã colorida escura? Vamos separar. Bota para lá, bota para cá. Correto ou não correto? Beleza? Então eu fiz a separação e eu mantive nas células, né, novas células, a mesma formação original. Aí quando você verifica o efeito da meiose, olha só, a meiose, o que você tem que lembrar? Que a partir de uma célula, obrigatoriamente 2N, ela vai passar por um processo de meiose 1, você vai ter a formação de duas células, cada célula dessa vai ser N, metade da carga, né? E no final, somaremos 4 células, também N. Então, gente, olha só, vamos pegar, eu tenho aqui, ó, um material genético. Esse material genético, ele vai duplicar naquele período de intérfase. Olha aqui o meu material genético, ó, ele vai duplicar no períodozinho de intérfase, igualzinho eu fiz anteriormente ali, na mitose. Isso aqui, ó, é uma célula 2N, aqui ainda é uma célula 2N. Nós vamos formar agora duas células. Ó, duas células. Só que eu quero reduzir a carga. Para reduzir a carga, o que eu faço? Separo os homólogos. Então, boto um duplicado para cá, um duplicado para lá. E aí, olha só, eu tenho agora células N, porque ela não tem mais par. E aí, galera, esse processo continua. Vamos formar no final 4 célulazinhas. O que pode acontecer aqui, ó? Separar as cromátides irmãs. Separar cromátides irmãs. Separar cromátides irmãs. Separar cromátides irmãs. Repare que essas células são células N. Repare que essas células são células N. Mas qual a diferença dessa célula para aquela? Que aqui o material genético ela está com cromátides irmãs. Então, quando eu vejo meiose, eu vejo separação de cromossomos homólogos e depois separação de cromátides irmãs. Então, gente, olha só. Quando você pega uma célula, olha, aqui, deixa eu fazer um esquema, tentar fazer aqui um esquema para o... Esqueci o nome dele. Vitor, né? Vitor Brito. Vitor Brito. Olha só, Vitor Brito. Então, a gente vai observar uma célula, gente, que, reparem, tem um material genético aqui dentro. Essa célulazinha daqui, ó, gente, eu vou verificá-la num períodozinho de prófase 1. Ó, vou botar aqui, ó, a prófase 1.
Na prófase 1, o material genético já está condensado e esse material genético ele vai ficar pareado com o outro. Beleza? O núcleo vai ganhar água, vai aumentar de volume e vai romper. Olha lá, o núcleo rompeu. Ao mesmo tempo, os centríolos, o que eles estão fazendo? Migrando para o polo, para polos opostos. Eles estão migrando cada um para um polo. Sacou? Daqui a pouco, quando eu fotografar essa célula novamente, essa célula já não tem mais núcleo, Vitor. Essa célula já não tem mais núcleo. Mas os centríolos, eles já foram cada um para um polo, já formaram uma rede de proteínas muito famosa, chamada de quê? Fuso acromático. Já se fixaram com o áster na estrutura polar da célula. E o material genético cai na fibra do fuso, fixando-se pelo centrômero. Então, olha só, o material genético está aqui, ó. Por que eles caíram junto? Porque aqui, gente, obrigatoriamente, tem pareamento dos homólogos. Existe um sistema de proteínas que pareamento dos homólogos, faz o pareamento dos homólogos. É um sistema de proteína como se fosse um bambolê que envolve esses cromossomos que são homólogos. Então eles não podem se afastar. Sacou? Aí, galera, você vai ter uma organização que é chamada de metáfase. Só que agora é a metáfase 1. Beleza? Aí, pessoal, sabe o que vai acontecer? Numa próxima etapa, nós vamos visualizar, né, o encurtamento das fibras que formam o fuso. Esse centríolo, cada um vai puxar a sua parte da rede. E quando ele puxa essa rede, olha só que beleza. Nós vamos observar a separação do material, que são homólogos. Olha a separação dos homólogos. Separação dos homólogos. A separação é a fase que tipifica a anáfase. Essa é a anáfase 1. A anáfase está puxando assim, ó. Por isso que está encurvado. Na metáfase está deitado assim, ó. Formando a placa equatorial. Depois da anáfase, você vai verificar que essa célula, começa a se estrangular e vai formar duas. Formará duas células. E essa é uma etapa que a gente chama de telófase. Telófase 1. Onde eu tenho um material aqui, genético. Onde eu tenho um material genético aqui. Repare que eu vou ter um centríolo. E nós vamos reorganizar a célula. Quem reorganiza a célula é uma organela chamada de retículo endoplasmático granuloso. Beleza? Então aqui, ó, formei duas células. Vou pegar uma célula dessa aqui. Quando eu pego uma célula dessa, a gente agora vai poder aumentar um pouquinho. Vamos verificar a prófase 2. O que acontece na prófase 2? Vamos organizar tudo outra vez. Olha só, vamos pegar esse material, ele já está condensado. Eu tenho um centríolo que já polimerizou, já formou outro centríolo. Vai afastar novamente, correto ou não? Vai inchar o núcleo com água, vai encher o núcleo com água, ele vai romper. Nós teremos aqui a estrutura de uma organização posterior chamada de metáfase 2. Metáfase 2. O que acontece na metáfase 2? Centríolos já estão fixados com o áster na estrutura dos polos, né? Olha o centríolo. Formou-se o quê? As fibras do fuso. Esse material rompeu, caiu aonde? Caiu na rede. Se caiu na rede, é peixe, correto ou não? Espera a duplicação da bolinha, que é o centrômero. Quando fez a duplicação da bolinha, o que acontece? Nós vamos agora verificar o encurtamento da etapa. Então teremos a anáfase. Olha só, o encurtamento da estrutura dos fusos. Os fusos vão puxar suas fibras. Então, olha só,
O que vai acontecer com essa estrutura? Cromátides irmãs serão separadas. Cromátides irmãs serão separadas. E o que vai acontecer agora? Telófase. Telófase 1. Se eu tenho uma telófase 1, olha só, eu vou formar duas células, reorganizo, tem um centríolo de uma, um centríolo na outra, tem um material genético numa, tem um material genético na outra, né? E aí, ó, quem foi que reorganizou? Retículo endoplasmático granuloso. O que acontece para a célula de cima, acontece para a célula de baixo. Por isso que nós teremos o quê? 4 células ao final, né? Então aqui, ó, pá, pá. Lembrar que é possível ter crossing over, né? Então essa é uma diferenciação, ó, botei imagem assim, que é para ficar bem nítido para você. Beleza? Muito bem. Gente, mais perguntas, pode mandar que a gente vai respondendo. Beleza? Hashtag 12H Nerds. Beleza? Descomplica, galera.